Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi. Eu acho que vocês estão fazendo muito barulho aí, não é? Tem um barulho assim bem alto. Bora. Olha para o teu irmão do lado e fala assim, ó. Isso, vamos nos acalmar. Os irmãos estão emocionados aí. Posso continuar? Amém? Se alguém falar, eu vou parar. Tem que só um pregar, irmão. Pode ser 2, 3, não. Versículo 2 diz assim: tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Quem conhece esse texto? Vocês conhecem esse texto, né? Penina era uma mala, não era, irmão? Verso 3 diz assim: esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Onde ele ia fazer isso? Qual era o nome da cidade? Está escrito aí? Siló. Você sabe a importância de Siló? Foi o primeiro lugar em Israel onde houve adoração estabelecida, onde o tabernáculo ficava, onde o sacrifício era realizado. E todos os anos o povo de Israel subia para Siló para fazer seus sacrifícios, para fazer as suas ofertas. O texto continua. Vai lá para o versículo 4. No dia que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Você está atento a isso? O Senhor deixou Ana estéril. Okay? A sua rival, quem era a rival dela? A mala, Penina, a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra, esse texto é engraçado, né, irmão? A outra. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de me te lembrares da tua serva, de não esqueceres, e lhes deres um filho varão. Exigente ela, não queria só um filho, ela queria que fosse um varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Obrigado, Armando. Demorando-se ela no altar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Olha que interessante. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Ele julgou ela, mas ele julgou com maldade? Não, ele julgou pela reação dela que ele viu, né? E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém ela respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas posto a serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste.
Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. Chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela ao Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho e o chamou Samuel, porque dizia: do Senhor o pedi. Diga glória a Deus. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faze o que melhor te agrada, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor. A Siló era um menino ainda muito criança. Amém? Vamos ler o final, já estamos bem no finalzinho, né? Imolaram um novilho, trouxeram o menino a Eli, e disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém? Fala conosco, Senhor, nessa noite. Aleluia. É de quê? Vocês me amam, né? Deram carqueja. Botaram uma abelha inteirinha dentro, ainda está amargo. Obrigado. Nós lemos aqui, irmãos, uma das histórias mais cheias das histórias bíblicas, que tem mais informações sobre questões emocionais, comportamento e família. Esse texto fala de tristeza, fala de amargura, fala de provocação. Esse texto, ele fala de perseverança, ele fala de amor a Deus, ele fala de propósito, ele fala de devolução a Deus daquilo que é dele, aquilo que ele merece. A gente começa o texto, e o texto fala logo de Elcana, que era o marido de Ana e da outra. Vamos chamar ela só de outra. Amém? Era o marido de Ana e da outra. Pelo texto, pelo que nós identificamos, de acordo com o que nós conhecemos da cultura, a Penina, ela se tornou apenas a mulher para dar filhos para Elcana. Era esse o único propósito. E nós lemos aqui que ela tinha vários filhos, e Ana não tinha nenhum. E tinha uma questão muito importante com relação aos filhos de Elcana, porque Elcana era levita. Embora o texto diga no versículo 1, houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, e no final diz, filho de Zuf, efraimita. Ele não era efraimita da tribo de Efraim, ele era efraimita porque ele morava na região de Efraim. Mas você se lembra que os levitas, eles não tinham território, correto? Então, por causa disso, tinha levita de todo tipo, de toda tribo, de todo lugar, porque tinham que ter levitas em vários territórios de Israel. E esse levita Elcana, ele era efraimita. O que Penina não poderia proporcionar para Elcana era um filho que pudesse seguir a linhagem sacerdotal, porque Ana era a sua esposa. Só Ana poderia dar a ele um filho de linhagem sacerdotal. Então Penina poderia ter 100 filhos, 200 filhos. No dia que Ana tivesse um filho, eu digo no dia que ela tivesse um filho, porque com certeza quem pede, recebe. Foi fraco, mas quem deu aleluia vai receber.
Eu não vou repetir não, porque senão fica, né? Passou, passou. Com certeza quem pede recebe. Ana não queria ter um filho, essa é minha concepção. Ana não queria ter um filho apenas para ter um filho porque era uma judia e era uma vergonha não ter filhos. Nós temos outra questão paralela aqui envolvendo a cultura judaica, que é Sara. Você lembra do que aconteceu com Sara? Não podia ter filhos, o Senhor a fez estéril também. E aí ela também montou um arranjo que deu muito errado. E hoje Israel tenta resolver o problema do arranjo de Sarai. A gente precisa dizer isso porque tem uma diferença entre o primeiro e o segundo estado dela. Mas ela simplesmente montou um arranjo que traz problema até hoje para Israel. Não só para Israel, a gente sabe para o mundo inteiro, né? Embora os filhos de Ismael, filhos de Agar, a serva de Sarai, não esposa de Abraão, a serva de Sarai, eles tinham uma promessa de herança e essa promessa está sobre eles, é tanto que eles são ricos. Você vai no Oriente Médio, você vai em Dubai, você vê que aquilo ali são os filhos de Abraão, com a promessa em vigor. O Jash é aquele Jash daquela religião deles ali que é um capiroto. E essa religião não existia na época de Abraão. Mas aí é uma outra história. Ana tinha sua rival, como a Bíblia mesmo chama, a sua rival, a outra, que a provocava só porque tinha filhos. Ana teve mais 4. Ana teve mais 5. Ana teve 6 meninos. Samuel e mais 5. Olha que promessa que Deus deu para ela. Só que dentro desse contexto, ela queria dar para Eucana mais do que filhos. Ela queria dar um sacerdote. Ela queria que tivesse um rapaz que pudesse continuar a linhagem sacerdotal. E aí eu pergunto agora para os maridos, aqui essa noite, para os homens, para os rapazes, os solteiros, os rapazes que nem sabem o que é casamento. O Ariel aí, o menininho, né? Garoto aí, tá todo esmerilador aí de câmera, tá uma benção, se segurando para não rir ali, ó. Essa galera aí, os homens todos, eu pergunto para vocês o seguinte: vocês estão fazendo para as suas esposas benefícios suficientes para elas quererem dar para vocês aquilo que é promessa de Deus? Porque a Bíblia diz que mulher é ajudadora. Ela é a nossa colaboradora, é a nossa ajudadora. Então, se Deus quer dar uma promessa para o homem, e esse homem não consegue ver o caminho, como ele pode, para onde ele vai para alcançar aquela promessa, então vem a ajudadora, não é a ajudadora de Deus, a ajudadora do homem. Aí vem a ajudadora, Deus fala com ela, e aí ela pega o homem e ajuda ele a seguir naquele caminho. Você sabe do que eu estou falando, né? Quando a mulher te diz assim: está devolvendo teu dízimo, fulano? Aquele jeito doce dela, de fiscal da Receita Federal. Tu está devolvendo teu dízimo? Por que, minha esposa linda? Porque o carro da gente quebra toda semana, homem. Minha esposa, é porque o nosso carro é 2019. Se tu tivesse devolvendo o dízimo, fiscal da Receita, né? Se tu tivesse devolvendo o dízimo, um anjo mecânico tinha arrumado esse carro. Irmão, não duvido disso não. Eu não duvido dessas coisas não. Porque Deus honra a palavra dele. Da mesma maneira como o Senhor pode providenciar o conserto de uma coisa, arrumar alguma coisa na tua casa, ou uma cura, sei lá. Deus também pode te dar dinheiro para tu comprar um carro que presta. Ou Ele pode te dar dinheiro para tu levar no mecânico bom e arrumar definitivamente o carro, que não tem esse problema também, né? A gente vai de mecânico em mecânico e ninguém resolve. Às vezes, colocar o sacerdote, colocar o homem da casa,
na linha, não é feito por Deus, não é feito pelo Espírito Santo, não é feito por Jesus Cristo, mas é feita por uma santa. E as mulheres não gostaram. Ok, eu imaginei outra coisa, mas eu não vou repetir não. Porque, irmão, o cara não quer ouvir Deus, não quer ouvir o Espírito Santo, não quer ouvir Jesus, aí vai uma mulher de carne e bota o cara no lugar. Aí eu te pergunto de novo, os homens, vocês, homens todos, maridos, esposos, filhos, vocês estão fazendo os filhos para suas mães? Vocês estão fazendo benefícios suficientes para que elas possam dar o que vocês quiserem? Ou tu acha que é só dizer, olha ali, mamãe? É que criança às vezes não diz assim, me dá o negócio, ele só diz assim, olha ali. E a mãe já sabe que olha ali é me dá, é a mesma coisa, né? São sinônimos. Às vezes tua mãe não te dá porque tu não está sendo um bom filho. Ana amava tanto Elcana por um simples motivo. Elcana era um homem bom. E é só isso. Acabou a pregação. Agora a gente levanta e ora e pede para Deus para a gente ser bom. Irmão, é porque Elcana era um homem bom. Uma frase dele no texto que eu acho fantástica, quando ele diz assim, por que tu está chorando? Por que tu não está comendo? Aí ele diz assim, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Isso não é soberba não, isso é certeza. Porque Ana transparecia para ele, fazia transparecer que ele era bom. É diferente do cara que se acha bom, né? O cara se acha bom. Não, a mulher dele diz para ele que ele é bom. Irmãos, tem umas irmãs aqui nessa igreja que são esposas, que elas não têm dito isso de vocês, nem dos filhos e nem dos maridos. Pastora, meu marido tem me dado tanto trabalho. Pastora, meu filho tem me dado tanto trabalho. Ana chegaria para a pastora e diria assim, pastora, Elcana é uma bênção. E essa aqui não é aquela mulher viúva de Serepta, que o profeta chegou para ela, viúva, tinha perdido tudo e o menino. O profeta perguntou, como é que tu tá? Não, viúva não. Era aquela mulher rica, né? Que o filho tinha morrido. Como você está? Ela disse assim, está tudo bem. É diferente. Ela disse, está tudo bem naquele dia porque havia um propósito. Mas se o teu marido é mala, é o penino, né? E o teu menino é um penino, é malinha também. Pode falar com a pastora, irmão, a gente vai te dar apoio de oração. Aí a pastora disse para mim e eu falo com eles. Faz essa tabelinha aí e a gente conversa. Ele era um cara muito bom. Ela desejava dar um filho sacerdote para ele. Ele valia por 10 filhos. Ela não sentia falta de filhos. Ela sentia falta de dar a Elcana, o homem bom, aquilo que ele merecia, que era direito dele, que Penina não podia dar. Irmão, tu está merecendo uma coisa assim? Que às vezes a gente reclama da esposa, né? Ah, minha esposa é ignorante, minha esposa não sei o quê. Eu tento dar um carinho nela, ela me empurra. Tu dá 10 coices e um abraço. Aí tu quer um abraço de volta. Aí é um milagre, né, irmão? Ela não é Jesus Cristo, não, ela é tua esposa. É Jesus que morreu para te salvar. Tua esposa não vai morrer para te abraçar. Ela vai te amar se você amá-la. Amém, maridos? Amém, maridos? Está melhorando. A Sarai, esposa de Abraão, ela tinha uma diferença significativa com relação a Ana.
Sarai teve aquela ideia triste de dar Agar para o marido. Eles tiveram um filho e Agar fez a Sara o mesmo que Penina fez a Ana. Ela desdenhava. E aí um dia, irmãos, está escrito em Gênesis capítulo 16, versículo 5. Se quiser anotar aí, a gente não vai ler, eu vou ler sozinho, você pode anotar. Gênesis 16, 5 diz assim: disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei minha serva para possuíres, ela porém vendo que concebeu desprezou-me, julgue o Senhor entre mim e ti. Irmão, eu fico me perguntando quando leio esse texto assim: como pode uma injustiça desse tamanho com o irmão Abraão? O irmão Abraão não queria Agar. Ele nunca falou para Sarai que queria Agar. Ele nunca ficou impondo. Irmão, isso está escrito na novela da Record. Ele nunca brigou com ela porque ela não dava filho. Aí ela tem a ideia. Depois que ela tem a ideia, a mulher tem filho. Depois que a mulher tem filho, ela vai brigar com Abraão. E seja o Senhor entre mim e ti. Que loucura é essa? O que Ana fez? 1 Samuel 1,7 e 1,16. Vou ler os dois versículos. Diz assim: assim fazia ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. O que Ana fazia? Chorava e não comia. Versículo 16: não tenhas posto a serva por filha de Belial, pelo excesso da minha ansiedade. Ela falando com Eli, o sacerdote. Pelo que pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então ela chorava, ela não comia, ela se entristecia, e ela não reclamava com homem nenhum, ela só reclamava com Deus. Tu está preparado para esse nível, irmão? Eu aprendi com a minha esposa que a gente pode reclamar com Deus. Antes dela pregar, outro dia ela fez uma pregação dessa aí, aquilo mudou a minha mente. Porque a minha mentalidade era assim antes dessa pregação. Eu não podia reclamar nada com Deus, porque Deus havia me dado e portanto eu merecia e aquilo era bom para mim. Só que eu estava errado. Eu estava certo na minha frase, mas eu estava errado na minha atitude de não reclamar com Deus. Porque Davi, irmão, tem cara que reclama mais com Deus do que Davi? Tem não. Tu vai ler ali. Tu vai ler esse negócio amargo. Tu vai ler ali os Salmos, o livro dos Salmos. Irmão, tem tanta oração triste. O negócio começa bom. Outro dia eu fui começar um culto aí. Vou ler um versículo aqui, vou ler um capítulo de Salmo. Eu peguei um capítulo pequenininho, li o primeiro versículo, era bonito. Aí comecei a ler, daqui a pouco foi ficando o negócio ficando feio. Aí foi ficando triste. Até que Davi entregou a alma para a morte. Eu terminei daquele jeito, não sabia nem como começar a música. Porque o clima foi ficando ruim. Diga para o seu irmão, você pode reclamar com Deus. É melhor reclamar com Deus do que arranjar um culpado para tudo. A culpa não era de Abraão, pelo que Agar estava fazendo. A culpa era de Sara. Não era e de Agar, né? A culpa era de Agar, que ela não era menino. Era de Agar, mas era de Sarai também. Não era de Abraão. O único homem que não tinha culpa nenhuma ali era ele. Tudo bem que ele podia ter dado uma sacudida nela e dizer assim: tu tá louca, mulher, eu não vou dormir com essa doida não. Mas tem toda uma história de cultura ali envolvido, né? Aquela coisa toda. Então ele acabou tendendo para a cultura e deu esse problemão aí. Ok. Será que em casa? Será que no trabalho? Será que nos nossos relacionamentos? Será que nesses ambientes todos nós não estamos apenas o tempo inteiro procurando culpados? Você já pensou nisso?
Tem alguém aqui que é chefe? Chefe de um departamento, de uma empresa, tem 2 ou 3 pessoas que você comanda, ou só uma, tem alguém aqui nessa condição? Bora, irmão, pode levantar o bracinho que eu quero só ver quem que é. Deixa eu ver as caras aí. Patrão? Tem chefe? Tem empresário? Às vezes acontece uma coisa lá na nossa, quando a gente está trabalhando, né, no nosso departamento, na nossa empresa e tal, e acontece um problema. Aí a gente entra na síndrome do controle remoto. Tu anda 15 metros na tua sala, quando você está à distância de 1,5 metro da televisão, você anda 10 a 15 metros em casa, na sala, procurando pelo controle remoto, enquanto que você poderia ter dado 1,5 passo e ligado a televisão com o dedo. Essa síndrome, a gente não procura resolver o problema primeiro. A gente foca no problema. A gente não tenta resolver, a gente quer saber quem fez o negócio. E a gente precisa de um culpado. Irmão, quando você coloca em Deus, quando você transforma Deus no alvo da tua necessidade, naquela pessoa que vai suprir a tua carência, que vai resolver o teu problema, você vai ter 95% menos de problema na tua casa, na tua empresa, no teu departamento, em todo lugar. Se acontecer uma coisa na tua empresa, na tua casa, enfim, está no relacionamento lá, aconteceu um problema, ora primeiro, cara. Não procura um culpado não, ora primeiro. Resolve o problema, apaga o incêndio. Depois, você encontra o que aconteceu, qual foi o motivo, quem foi a pessoa, por que aconteceu. Mas primeiro, apazigue. Ana chorava. Ana não saía no tapa com a outra. Ana jejuava. Ana se entristecia e reclamava só com Deus. Ela não ia dormir e chorava e dizia para o marido: eu não tenho nenhum filho, só quem tem é a outra. Não fazia nada disso, irmão. Ela procurava resolver o problema, e era um problema que só Deus poderia resolver, que era dar um filho para ela, que era estéril. Só Deus poderia resolver aquilo. Ela procurou na pessoa certa. Se a gente fosse adjetivar as pessoas desse texto, Penina seria rival, a que procurava excessivamente provocar. Ela era a irritante, como uma tia minha chamava o meu primo, era o provocante. Ana estava ansiosa, estava aflita, mas ao mesmo tempo ela era perseverante e era paciente. Eu ouvi de um profeta, eu perguntei para ele assim: como é que está aquele projeto? Ele disse assim: estou correndo com calma. Aí eu fiquei pensando assim: cara, correndo com calma? Tipo assim, está correndo devagar? Não, correndo com calma. Não está correndo apenas para chegar no final. Ele está correndo porque ele precisa correr. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa se manter correndo. Porque tem gente que desiste. Ana poderia ter desistido. Não desistiu. Nós poderíamos ter desistido de tratamento e ter feito o tratamento tradicional, e minha esposa não estaria do jeito que ela está. Mas nós corremos com paciência, nós fomos primeiro para a oferta. A primeira coisa que eu fiz quando a minha esposa caiu doente de novo foi ofertar a coisa mais valiosa que nós tínhamos. Vocês sabem disso? Eu ofertei um carro 4x4, 0, com 3 meses de uso. Primeiro a gente foi para a oferta. E eu te digo o seguinte: eu não sou melhor do que nenhum de vocês, eu não estou nem um degrau acima de vocês, eu só fiz o que fiz porque eu estava desesperado.
Só que no desespero você tem apenas duas opções: ou você desiste, senta e chora, ou você vai chorar para o Senhor. Que era o que a irmã Ana fazia. A irmã só não foi para Siló uma vez. Quando que ela não foi para Siló? Quando ela estava amamentando a criança. E Deus era tão bom com ela que Elcana, o seu marido, ele dava oferta dobrada para ela. Nós lemos o texto. Ele dava uma oferta dobrada. Eu não sei se ele dava porque ele amava ela. Eu acho que sim, provavelmente ele dava essa oferta dobrada porque ele amava ela. Algumas pessoas acham que ele dava dobrada porque era pela criança e por ela. Mas enfim, sendo isso ou não, era Deus providenciando aquilo que era necessário para Ana e dando esperança para ela o tempo todo. Paciência e perseverança contra ansiedade e aflição. Irmãos, no nosso tempo, nós somos muito ansiosos. Talvez você não seja, né? Eu sou ansioso. Eu vou deixar esse ponto bem aqui. Talvez você não seja, eu sou. Quando eu mando uma mensagem, eu volto lá e olho se a pessoa leu. Eu acho que só eu sou assim. E às vezes a pessoa deixa oculto aqueles dois marcadores azuis do WhatsApp. E aí eu vou então para o quarto de oração, né, irmã? Que não tem como saber se a pessoa leu. E aí vem a aflição e domina. Eu estou brincando, não sou exagerado assim não. Mas eu sei que tem gente assim aqui. Manda uma mensagem, a pessoa não responde. Tu não quer saber se o cara está no banheiro, se o cara está no ônibus, tem um monte de bandido. Tu não quer saber de nada, tu quer que o cara responda. Aí tu começa a ligar, e aí liga nessa hora. Aí liga e o cara não atende. Aí tu manda uma mensagem no grupo da igreja, diz assim: irmão, tem alguém do lado de fulano. É só ansiedade. Ansiedade gera angústia. Angústia gera aflição. Aflição gera tristeza, porque é uma tristeza gerada por uma falta de solução, por uma desesperança. Tristeza por causa de desesperança é diferente de tristeza, porque todos nós podemos nos entristecer. É diferente de tristeza comum por algo ruim que te aconteceu. É quando você alimenta, você desistiu, você está sem esperança, você alimenta aquela tristeza. Tristeza inflama o corpo, porque nós somos tricotômicos, nós somos espírito, alma e corpo. A tua alma está triste, o teu corpo inflama e você adoece. Nós tivemos com uma irmã esse final de semana lá em Barreirinhas. Essa irmã sofreu um baque muito forte, muito violento. E eu olhei a cara dela, ela estava muito triste, muito triste, muito triste. Eu não a via assim há muitos anos. E eu falei para ela assim: irmã, toma um complexo vitamínico. Por quê, pastor? Porque tu está muito triste. Tu vai adoecer. Por que Ana não adoecia? Porque ela tinha esperança. Às vezes, irmãos, nós somos pessoas tão ruins de relacionamento, diferentes de Ana, porque nós não temos esperança, nós estamos tristes, estamos inflamados, inflamamos até os nossos relacionamentos. Lembra, nós somos tricotômicos. Uma característica da inflamação é que quando a inflamação acontece porque tem uma coisa estranha no teu corpo, e aí o corpo tenta expelir aquilo e inflama, aí tem pus, aí tem não sei o que, um monte de coisa. Isso é inflamação, tentando expulsar. Aí o teu parente chega perto de ti, tu expulsa ele. O teu marido, tua esposa chega perto de ti, tu expulsa. Tu é uma pessoa áspera. Sabe o que é isso aí? É inflamação na tua alma. Tu está desesperançoso, tu está triste, não consegue rir com nada, não te alegra com nada. É porque você não está colocando a tua esperança no Senhor.
Pensa na pessoinha teimosa, era essa irmã Ana. A irmã Ana estava triste, mas ela ia para Siló e ela ofertava era o dobro. Pensa na mulherzinha teimosa, minha esposa. Tinha dia aqui que ela estava com um diagnóstico horrível. Uma lesão de quase 60% numa vértebra chamada C4, que é responsável pelos movimentos da interconexão dos braços e das pernas. Se aquela vértebra quebrasse, ela ia ficar tetraplégica, sem movimento de nada. Aí a gente vinha para o culto, eu estava tocando e ela estava batendo cabeça, e eu ali desesperado, meu Deus do céu. Teve um dia que a gente chegou no ortopedista, o ortopedista olhou e disse assim: Dona Gláucia, a senhora deveria estar usando colete cervical, só deveria estar não sei o quê, cadeira de roda e tal, para poder esperar que esse osso se regenerasse. Aí eu não aguentei, eu estava irritado, porque eu via ela batendo cabeça, não podendo, no culto, né? E aí eu disse para o médico, eu disse: só sabe o que ela fez ontem? Eu caguetei ela para ele. Ele olhou para ela e disse assim: não, Dona Gláucia, a senhora não pode fazer, a senhora quer que o pior aconteça? Lembra que ele só falava assim: a senhora quer que o pior aconteça? E Dona Gláucia, o que é o pior? Médico bem didático, ele é engraçado demais. Teimosa. Tinha certeza que o Senhor ia fazer o bem para ela. Tinha certeza, como Ana, que Deus ia fazer o que fez. Nunca vi minha esposa sentar, chorar e desistir. Nunca vi. E eu já vi gente aqui por menos. Eu conheço gente que por menos se entristeceu e se acabou. Elcana, para adjetivá-lo, que eu já adjetivei as duas, né? Era crente, era consistente, porque ele não desistia, ele se mantinha dando o dobro do sacrifício para Ana. Era bondoso e confiante. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Acaso não sou eu? Você não precisa se entristecer porque não tem filho? Você me tem, mulher. Tem marido aqui que tem cacife para dizer isso para a esposa? Momento reflexão. Ana sabia canalizar a sua tristeza, irmão. Olha, se você consegue saber fazer isso, você é um gênio. Porque a tristeza, ela foi feita para te manter continuamente triste. Tristeza não é como a dor. A dor, ela foi criada por Deus. Deus criou todo o sistema nervoso do nosso corpo para ser um alarme. Aí você sente a dor e você procura um remédio. Correto, não é assim? Sabe o que aconteceu conosco? Nós sentimos a dor e nos entristecemos. Aí tu sente a dor, tu te entristece, e o que acontece? Fica pior ainda. A dor exige uma reação, que é ficar de pé. Tu pode ficar de pé rapidinho? Fica de pé agora diante da tua tristeza. Fica de pé agora diante do teu problema. Fica de pé agora diante da tua dificuldade. Pode sentar. Era só um ato profético, irmão. Quem fez, fez. Hoje é o dia que eu não vou repetir nada. Já percebeu, né? Sentiu dor, reage. Vai orar. Combate aquela dor. Faz igual o pastor da Universal, esse corpo não te pertence. Ore em nome de Jesus e diga: dor, saia agora do meu corpo. Seja tristeza, traição, qualquer coisa. Qualquer coisa.
que te faça sentir dor. Reaja a essa dor, porque o seu corpo, você vai ser muito mais forte. Quando nós reagimos, nos tornamos muito mais fortes. Nós estamos diante de uma mulher que tinha um útero que não podia gerar, e ela gerou 6 crianças. Ela não podia ter filhos. Ela só queria um filho. Só que esse tinha um propósito, ou seja, ela não tinha o desejo de ter filhos, ela tinha o desejo de realizar o propósito de Deus na terra, que era ter sacerdotes em Israel. Tu acha que ela não sabia que os filhos de Eli eram aquela cambada de sem vergonha? Sabia. Ofni e Finéias, 2 bandidos, traidores do Senhor, promíscuos. Tu acha que ela não queria vingar o Senhor? Tu acha que ela não queria dar um sacerdote para substituir aquela sem vergonhice ali naquele negócio ali? Claro que ela queria, irmão. Canaliza os teus desejos. Está vendo uma coisa ruim acontecer? Ora e pede ao Senhor uma solução. Não fica só reclamando, não. Ai, que tristeza. Ah, mas eu estou triste. Ah, sentindo dor. Eu quero piorar, eu quero ficar triste. Fica mesmo, tu vai ver o que vai acontecer. Meu Deus. Diga assim: Ana orava sem parar. Eu reclamo sem parar. Eu menti? Ninguém respondeu, é verdade. Quem cala consente. É um ditado. Irmãos, quando você está diante de uma injustiça, você tem, ou de algo que você acha que é uma injustiça com você tem 2 opções. Porque Ana poderia achar que Deus tinha sido injusto com ela, porque todas as mulheres ao redor dela tinham filhos e ela não tinha. Então podia pensar: Deus está sendo injusto comigo, porque todo mundo tem uma mulher dentro da minha casa que tem filho do meu marido e eu não tenho filho. Só que ela escolheu fazer o seguinte: ela tinha a opção da vingança, que foi o que fez Sara já, né? Ela teve a opção da vingança e ela agiu com vingança. Ela convenceu Abrão a expulsar Agar com o filho de casa. Ana teve a mesma opção da vingança. Ela não fez. Sabe o que foi que ela fez? Diga assim: um pacto. Pacto é o oposto da vingança, porque vingança também é um pacto. Quando você deseja o mal contra alguém, você está fazendo um pacto. E esse pacto não é qualquer pacto. Esse é um pacto de morte, é um pacto de sangue. Jesus não disse que quando tu chama o outro de louco, é como se estivesse assassinando? Vingança gera um pacto de morte com a pessoa que você quer se vingar. Você não matou nem matará aquela pessoa, portanto não tem efeito sobre a vida da pessoa para quem você quer se vingar, mas tem efeito sobre a sua vida. Sabe quando tu engorda sem comer? Não come, mas engorda. É uma coisa que não é possível acontecer. Ok? Pode acontecer, tu comeu demais, tem algum distúrbio e tal, e aí teu corpo não consegue queimar as calorias, tudo. Também não faz por onde merecer, né? E aí te mantém com esse corpito. Agora, engordar sem comer é quando você quer se vingar de alguém. Você é preso e julgado sem ter matado ninguém.
você é preso, você é julgado e você é condenado sem ter feito o mal de fato contra ninguém. Esse é o problema da vingança. Guarda alguém no teu coração para tu ver se tu vai ficar bem. Com aquela pessoa não vai acontecer nada, porque ela não sabe que tu está com vingança contra ela. Ela não sabe que tu está odiando ela. No dia que tu chegar para essa pessoa e disser assim: meu amigo, eu quero te pedir, não ter esses pedidos de perdão sem vergonha, né? Meu amigo, eu quero te pedir perdão porque eu te odiava tanto. Aí o cara olha assim: porque tu me odiava, maluco? Irmão, eu não gostava de ti de graça, por nada. Tem gente que é assim, né? Não fui com a tua cara, graças a Deus. Pensa aí, teu corpo em minha cara. A coisa quer ficar bonita, né? Os malefícios são apenas para quem odeia. A vingança causa mal apenas para quem odeia. A Ana, ela optou pelo pacto de vida e não pelo pacto de morte. Ela disse para o Senhor assim: tá bom, o Senhor não quer me dar um filho, pois agora só de mal. Ó, irmão, eu tô brincando, tu sabe, né? Precisa dizer não, né? Só de mal agora, quando eu tiver um filho, eu vou te dar ele. Quando eu tiver um filho, ele vai ser teu. Não acha que isso não mexeu com o Senhor? Porque ela queria ter um filho para dar para ele, para Deus. Ela não queria um filho para dizer que tinha filho. Ela não queria um filho para dizer que era mãe de Samuel, porque ela não sabia o que ia acontecer com Samuel. Sabe o que foi que aconteceu, né? Se tornou o último profeta, juiz de Israel. O último profeta que governou o estado de Israel foi esse rapaz. Fruto de um ventre que não podia gerar filhos. Ele foi o rapaz que consagrou Saul e Davi, os dois primeiros reis de Israel. E o segundo é o rei da linhagem eterna. Então, por mais que todos os reis depois de Davi, nem todos, mas a maioria tenha errado, mesmo assim, é da linhagem da oração de Ana. Foi da linhagem da oração de Ana que veio o Messias, da linhagem espiritual. Foi da oração, foi da intercessão dela que foi possível que alguém pudesse ver um homem improvável que era Davi. Irmãos, era impossível Davi se tornar rei. Você sabe a história de Davi? Um cara rejeitado, um garoto que não poderia ser rei, não tinha características nenhuma, não tinha nenhuma característica de rei. Foi a oração de Ana que levantou um homem que teve olhos para enxergar. Irmão, só uma mãe com visão gera um filho com visão. As mulheres hoje estão aziadas, viu? A gente fala as coisas para elas e elas não entendem, não pega não. Tu percebeu? E eu não vou repetir, já falei, né? Irmão, se tu é uma irmã que leva a Deus em oração, não vai existir problema na tua casa. Ok, você vai ter problemas, mas eles não existirão. Sabe a diferença de existir para ter? Existir é um estado constante, eles moram ali. Você não vai ter problema morando na sua casa, porque qualquer coisa que aconteça, você vai resolver em oração. Os teus filhos serão uma bênção, teus filhos serão profetas. Aconteça o que aconteceu, o menino tem se desviado, Deus pega ele e bota de novo. O menino não quer ouvir Deus, o Espírito Santo bota ele. O menino não quer ouvir o Espírito Santo, vai Jesus e bota, não quer dar uma mulher de Deus para ele. Aí ele casado com a mulher de Deus, ele volta. Volta. Mulher de Deus, mulher do diabo também dizia que é feito o cão. Mas mulher de Deus traz de volta, irmão.
Então não desiste do teu filho, ora até o final. Meu Deus, deu tudo errado, o bichinho é até usuário, mas dá uma mulher de Deus para ele. Ô Senhor, tem misericórdia dela, porque ele é usuário. Mas o Senhor vai cumprir a palavra que você levar a Ele em oração. Se você ora por Ele, se você levanta a intercessão, Deus vai te abençoar. Se você transforma a tua opção de vingança em um pacto com Ele, um pacto de vida, Deus vai honrar a tua oração, irmão. Então a gente pode resumir em uma coisa apenas: como você vê a situação que você está. É um estado final, eu vou ficar triste, eu vou me entristecer, eu não quero mais nada, eu vou ficar só chorando? Ou você acha que é um estado provisório, onde a tua oração pode transformar? Eu acho que é um estado provisório, tudo que eu vivo de ruim. Eu não vivo nenhum problema para achá-lo que é eterno. Nenhum. E olha que eu tenho problemas grandes. Eu sei que o Senhor tem solução para todas as coisas, mas eu levo em oração. Eu não me entristeço. Ai meu Deus, a fatura do meu cartão. Ai meu Deus, eu não tenho dinheiro para não sei o quê. Irmão, a nossa vida não é só isso. Eu levo em oração. Levo em oração como Ana fazia. Faz como minha esposa. As discípulas aqui, ó, faz como minha esposa. Essa mulher aí é difícil de achar, viu? Uma mulher dessa aí não se entristece, não cai, nem o câncer fez ela ficar triste. A mãe dela ficou desesperada. Os irmãos, um correu de Açailândia para piquear a pé. Eu fiquei, meu Deus do céu, fiquei destruído. Karine e Lucas também. Parece que todos nós éramos os doentes, só ela que não. Assim era Ana. Parecia que ela tinha 100 filhos. Ela chorava sozinha, ela jejuava sozinha. Ela levava tudo a Deus em oração. Faz isso também, amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos exemplos que o Senhor nos dá na Tua palavra. O Senhor não ocultou o pecado de ninguém, Senhor. O Senhor expôs todos os homens, todas as mulheres. O Senhor deu o nome. O Senhor permitiu eles terem problemas. O Senhor permitiu Sarai e Ana serem estéreis e deu filhos a elas. O Senhor fez tantos milagres, Jesus. João diz que se fôssemos escrever tudo que o Senhor fez, não caberiam em todos os livros no mundo. É porque não tem limites para o que o Senhor pode fazer. E o Senhor ainda diz que poderíamos fazer coisas maiores. Nós cremos, Senhor. Eu creio nisso. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio na Tua palavra. Eu creio no poder que há, Senhor, no poder que há em levantar a voz para Ti e Te pedir em oração e o Senhor responder. Nós vivemos isso nessa casa, Senhor. Nos ensina a levar em oração tudo a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá a fé dessa mulher, Senhor. A perseverança dela, Senhor. A capacidade dessa mulher, Senhor. De não desejar se vingar, mas de levar tudo para Ti, Senhor. Fazer os pactos contigo. Ela só queria um filho e esse único filho ela ainda não ia criar. O Senhor deu mais 5 para ela, porque o Senhor é bom. O Senhor não tira nada de ninguém. E o Senhor não deixa homem nenhum ser melhor do que Tu, Senhor. Faz assim conosco também, Jesus. Faz assim conosco. Nessa noite eu quero que você peça só uma coisa para o Senhor. Seja sábio agora. Não é que Ele vai resolver só uma coisa. Nós estamos apenas fazendo um exercício espiritual. Peça só uma coisa para o Senhor. Porque você já sabe que Deus pode te dar tudo o que você precisa. Mas Jesus perguntou para um homem cego o que ele queria que fosse feito a ele. Então vai entender, né?
Vai que ele quisesse outra coisa. Então peça para o Senhor o que você quer. Mas peça bem feito. Agora você vai fazer um pacto com ele. Porque foi essa a chave de Ana. Ana não só pedia, ela dizia o que ela ia dar. Ela queria dar aquele rapaz para ela, para Deus. Agora faça um pacto então. Diga para o Senhor o que é a parte dele nisso.